Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Convite alguém, mas quando fores convidado, vai. Jesus. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte de vida, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido, anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa a um chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é o companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do todo. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. E antes que eu me esqueça, Ricardinho, o pessoal ali da evangelização, tá, eles estão pedindo para nós trazermos tampinhas de garrafa PET, juntadas e trazermos, é um trabalho que eles desenvolvem junto aos cachorros, gatos de rua, né, os armazinhos. E também esses envelopinhos assim que se chama blister, você também falaram blister, tá bom? Quem puder juntar, tem de remédio, tampinhas, trazer, serão bem-vindas, tá? E agora, para darmos início aos nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece inicial, fechando nossos olhos, para melhor sentirmos a serenidade, a calma do ambiente. E vamos trazer a figura do nosso Mestre Jesus aos nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai Maior, por mais esta oportunidade de aqui podermos estar com saúde. Vamos agradecer pela vida, por todas as bênçãos e alegrias que temos no nosso dia a dia. Bênçãos que muitas vezes, devido às nossas correrias, não paramos para olhar e agradecer. Pela bênção da vida, pela bênção dos amigos, do nosso lar, nossos pais, irmãos, parentes, pelo nosso trabalho e pelas belezas que temos ao nosso redor, que tanto nos encantam o coração. Vamos agradecer também pela oportunidade da doutrina espírita, pelos mentores espirituais que preparam a nossa casa com tanto amor, com tanto carinho e nos recebem a cada um de nós. Mestre Jesus, Jesus amado, governador de nossa terra, auxilia-nos para que possamos colocar em prática todos os ensinamentos e aprendizados do seu Evangelho de amor, para que tornemos dia a dia esse homem de bem que é a nossa destinação. Mestre amado, que essa energia, essa paz e luz que aqui se encontra, possa ser distribuído por todo o nosso planeta Terra e chegar a todos os corações que sofrem e padecem, que eles possam sentir o seu amor
e confiar em dias melhores, cheios de coragem e esperança. Mestre, fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje temos como palestrante nosso colega e irmão Edson Luiz Macedo, que é da União Espírita Os Caminheiros do Bem. Ele é palestrante e coordenador de grupo de estudos. Obrigado. Obrigadinho, Jaque. Bom dia. Bom dia. Olha que coisa boa, né? Que alegria, que ambiente gostoso, esse domingo tão especial. Sempre tão bom a gente estar aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, e ser recebido com esse bom dia, com essa energia toda. E a ideia para a gente conversar hoje, é justamente a respeito do nosso capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Seja Perfeito, que Kardec deu o título do capítulo 17. E no item 3 do capítulo 17 nós temos essa mensagem espiritual que foi dada o título de O Homem de Bem. E é sempre bom a gente ler, reler essa mensagem, refletir sobre essa mensagem, realmente muito importante na nossa vida. Eu imagino que você já deve ter ouvido falar bastante já desse texto, porque ele é muito comentado, mas eu cheguei a uma conclusão que quanto mais a gente ouve uma coisa, é porque mais a gente precisa escutar. Então é sempre bom a gente relembrar, voltar e falar. E o capítulo 17 é essa proposta feita por Jesus, pelo Cristo, quando esteve entre nós, convidando-nos à perfeição. E aí Kardec, usando o texto de Jesus, que começa, o texto evangélico, falando um pouquinho sobre a perfeição, ele usa para desenvolver todo esse capítulo 17. Então lá na parte terceira tem esse item, o Homem de Bem. Tem um livro que eu gosto até de recomendar para aqueles que às vezes se interessam, do Richard Simonetti, O Homem de Bem. Richard Simonetti esteve entre nós, um espírita que durante muitos anos trabalhou em prol da doutrina espírita e tem livros maravilhosos, é uma coleção enorme e livros muito fáceis de leitura, muito acessível a todos. Ele tem alguns que ele fala sobre o Chico, contando causos do Chico, e a gente morre dando risada. Tem um livro, por exemplo, dele que é Quem Tem Medo da Morte. E ele já começa o livro, na primeira, colocando aquela figurinha que a gente, às vezes, fica meio assustado, aquele todo de capa e com não sei se é uma foice na mão, sei lá o que é. E ele vai conversando sobre a morte. Então, assim, os livros dele são mais uma conversa, realmente bem interessante. Ele nos deixou faz uns 4 anos, eu acho, 5 anos, já bastante idoso, eu acho que quase 90 anos, mas vale a pena a literatura do Richard, tá bem? E vamos lá, vamos falar um pouquinho do Homem de Bem. Fiquem bastante à vontade, se quiserem participar, se quiserem trazer comentários, sugestões, tá bom? Fiquem muito à vontade, que seja um bate-papo bem fraternal. E a gente começa justamente com o texto que está lá no capítulo 3, onde é dito que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E aí a gente vai lembrar um pouquinho lá do Livro dos Espíritos, na parte terceira, que traz as leis morais, as leis naturais, e onde Kardec, na parte final, na 10ª lei, ele justamente nos traz essa lei de justiça, amor e caridade. E ele, eu acho até que está aqui no outro slide, deixa eu ver, não é, deixa eu voltar aqui.
ele vai perguntar aos espíritos, quando ele faz essa separação das leis morais, lá em O Livro dos Espíritos, ele pergunta se estava adequada essa separação que ele teria feito, que era a mesma separação já trazida no Antigo Testamento. E aí os espíritos falam a Kardec que sim, que era uma separação bem interessante, né? Trazendo as 10 leis morais. E dizem a ele que nessa lei, que é a 10ª, lei de justiça, amor e caridade, ela seria verdadeiramente a mais importante para que a gente buscasse a prática dessa lei. E explicam que ela seria mais importante justamente porque ela contempla no seu bojo todas as demais leis. Então, quando a gente consegue verdadeiramente cumprir a lei de justiça, amor e caridade, nós já estamos cumprindo as outras leis. Então, é uma tarefa constante que a gente deve trabalhar, de buscar, né, primeiro conhecer o que representa a lei de justiça, amor e caridade, e depois, lógico, fazer os esforços para, pouco a pouco, ir aplicando, colocando no nosso dia a dia. E para isso é importante a gente conhecer o que é um verdadeiro homem de bem. Mas, né, aí vem essa pergunta. Ele já disse ali antes que é importante, né? Mas eu gostaria para que a gente refletisse. Será que é importante cumprir essa lei de justiça, amor e caridade? Não precisamos responder. Se alguém se sentir à vontade e quiser trazer algum comentário, pode fazer. Mas é para a nossa reflexão pessoal. Será que é importante cumprir essa lei verdadeiramente? Olhem que não é tão fácil, né? Porque se a gente pensar em justiça, caridade e amor são termos muito semelhantes, né? Dizem, inclusive, que a caridade é o amor em prática, né? Em ação. Então, caridade e amor são próximos. Mas será que é fácil a gente conciliar justiça com amor e com caridade? O que vocês acham? É fácil no nosso dia a dia? Uma busca eterna. Olha que bacana. Uma busca eterna. Que legal essa sua colocação, né? Porque quando ele fala assim, uma busca eterna, aí a gente vai buscar o que significa algo eterno. O que é algo eterno? Que não morre, mas que sempre existiu em nós. Porque, por exemplo, Deus é eterno. A única algo eterno que a gente pode classificar é Deus. Porque Deus sempre existiu e jamais vai deixar de existir. Mas quando a gente fala assim que é uma busca eterna, significa que nós já tínhamos essa necessidade e já buscávamos antes. Nós não vamos buscar lá na frente apenas. Então a gente... Bacana, gostei. Obrigado pela tua participação. Então, o que mais, né? É fácil? Não. Nosso amigo já falou que é uma busca eterna que nós fazemos. Conciliar justiça, amor, caridade. Né? Então, não é uma tarefa um tanto quanto fácil. Né? Aí vinha a segunda pergunta, mas a gente já vai se antecipando, né? Mas justamente a dúvida era essa, como conciliar. Claro que a gente tenta fazer isso, mas nós vamos perceber que o conceito de justiça, às vezes, ele é extremamente importante na nossa vida, mas ele conflita justamente quando entra a questão do próprio amor, da maneira como nós vemos. Claro que quando a gente conseguir nos transformarmos ao ponto de sermos espíritos puros, aí vai ser muito fácil. Para nós vai estar muito claro, né, que justiça e amor têm que caminhar juntos. Tanto que essas duas virtudes elas são trazidas juntos nessa lei. Mas, para nós ainda, no atual momento que nos encontramos, habitando o mundo como o nosso, conciliar justiça com amor é, como disse o nosso irmão, uma busca eterna e de muita dificuldade. Por quê? Porque às vezes para fazer justiça eu preciso ir contra alguma situação relacionada ao meu sentimento que eu tenho com alguém, né? Porque é muito fácil a justiça
em relação aos outros. Nós pedimos por justiça, né? Nós temos uma facilidade enorme de apontar as falhas dos outros. Isso aí é da natureza humana. Apontar os erros dos outros e pedir, clamar por justiça. Mas quando se trata de buscar a justiça em relação a nós próprios e a um afeto nosso, aí às vezes a coisa fica mais difícil. E é natural isso aí, porque faz parte tudo de um processo. Mas essas questões é justamente para a gente pensar em justiça e amor, né? E aqui na questão 648 do Livro dos Espíritos, a última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as demais. Então, nós temos dentre as leis morais a lei de reprodução, a lei de adoração, né? Lei de adoração, reprodução, trabalho, igualdade, progresso, liberdade, destruição, conservação e a lei de justiça, amor e caridade. Então, essa contempla todas as demais, segundo nos dizem os Espíritos. E continuando, lá no item 3, essa mensagem ela é trazida por Santo Agostinho, inclusive ela está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, e Kardec utiliza ela lá no nosso Evangelho. Então, o Espírito que trouxe essa mensagem a Kardec, né, ele vai dizer que se nós interrogarmos a nossa consciência sobre os nossos próprios atos, a nós mesmos perguntaremos se violamos essa lei, se não praticamos o mal, né? E isso aqui que é importante, não basta só não praticar o mal. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não faço mal para ninguém. Eu procuro seguir o que é correto, o que está certo perante os preceitos religiosos e da sociedade. Então eu não faço mal para ninguém, eu sou um homem de bem. Não, estou bem distante. Estou bem distante de ser um homem de bem, porque ele vai dizer aqui que não basta apenas não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem que nós podemos. Então a necessidade é nós fazermos todo o bem que nós podemos. E aí também é outra informação bem bacana, né? Porque não é fazer todo o bem, é o bem que nós podemos. E outra coisa interessante é que nós, a cada dia, nós nos transformamos. Vocês concordam com essa informação? Que a gente se modifica a cada dia? Hoje eu não sou o mesmo que eu fui ontem, amanhã eu não vou ser o mesmo que eu sou hoje. Cada dia a gente é diferente porque nós vamos tendo aquisições que a experiência vai trazendo para cada um. Então amanhã eu posso fazer muito mais do que eu posso fazer hoje, em termos de bem. E a proposta que é trazida é que eu faça todo o bem que eu consigo fazer hoje. Isso aí já me faz pensar na seguinte situação: eu não preciso me culpar pelo que eu não consigo ainda fazer. Porque se eu não consigo é porque parte do meu processo de evolução ainda não se concretizou. E vai se concretizando, né, passo a passo. Mas se eu posso fazer, aí eu tenho obrigação. E essa consciência eu preciso ter. Eu deixar de fazer algo que eu tenho condições de fazer, aí já é omissão da minha parte. E aí eu estou lutando, nadando contra a correnteza. Né? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Então, essa pergunta é uma pergunta constante que a gente deve buscar fazer. Né? Eu estava conversando agora ali com a Terezinha, né? Nossa, a Terezinha é uma amiga tão querida, de tanto tempo, e eu estava perguntando ali para ela, né? Às vezes a gente tem, eu particular, a gente não, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, mas eu trabalho numa casa espírita, eu faço atendimento fraterno, eu tenho algumas atividades, e às vezes a gente percebe que uma pessoa não está bem, mas a gente tem, o trabalhador espírita, às vezes ele tem alguma reserva para não invadir o espaço do outro, né? Que é um respeito que todos nós devemos ter. E eu já me peguei várias vezes percebendo uma pessoa não tão bem, necessitando às vezes de uma conversa, mas ela na intimidade dela e às vezes até na própria timidez,
ela tem receio de chegar e dizer, eu não estou legal, eu queria conversar, eu queria trocar uma ideia, não sei, eu queria um abraço. Hoje eu assisti uma mensagem linda que eu gosto muito de uma pessoa que transmite as pílulas do Evangelho, eu compartilho sempre, e ele falava hoje do abraço, né? Ele falou só sobre o abraço, como o abraço é importante. Mas aí ele dizia também que o abraço é uma delícia, é gostoso, é talvez a maior expressão de amor, de carinho que a gente possa demonstrar por alguém. Mas tem pessoas que têm reserva com relação ao abraço porque são tímidas, né? Às vezes a gente não pode chegar e abraçar uma pessoa, e é tão gostoso abraçar, né? Então ele falava justamente disso. Mas voltando à minha questão, eu tenho receio às vezes de chegar para a pessoa e dizer assim, você está precisando de algo? Porque eu tenho medo de invadir o espaço dela. E às vezes eu perco a oportunidade de fazer o que eu já poderia fazer. Eu já teria condições de talvez transmitir uma palavra, né, de consolo, sei lá, de incentivo num momento difícil. Mas a gente vive nessa inconstância, né, de tentar fazer o nosso melhor, mas respeitar sempre, né, o espaço do outro, não invadir o espaço do outro. Até porque hoje a gente vive num mundo extremamente em transição, mas ainda existe muita crueldade, né, nesse mundo. E às vezes uma aproximação buscando demonstrar um pouco de afeto, às vezes é visto de forma tão complicada pela gente, né, pela sociedade. Nossa sociedade é muito... Tudo faz parte de um processo, mas ela ainda é bastante dura às vezes. E uma boa intenção às vezes pode passar por uma atitude errada. Então a gente acaba às vezes se limitando. Mas é importante que a gente busque fazer o nosso melhor, ser útil, né? Se ninguém tem qualquer queixa da gente, se perguntar isso, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que fizesse. Esse modelo da gente buscar fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse para nós não é difícil da gente encontrar, né? Porque basta que a gente olhe para nós, do que eu gosto. Gosto de ser tratado com respeito? Gosto. Vou agir da mesma maneira. Gosto de ser tratado com carinho, com cuidado? Gosto. Então vou tratar da mesma forma. Então é essa a recomendação que os Espíritos nos fazem. Edson, Diga, querida. mas a gente pode fazer oração por aquela pessoa, talvez ela se abra, né? Aí vem a oração. A oração a gente pode fazer para tudo, né? Que remédio gostoso. A última vez que eu estive aqui no ano passado, a gente falou sobre a oração, né? Essa potência, né? Esse remédio que alimenta a alma a todo momento. Né? A todo momento. E a oração, claro, né? A oração, essa aí a gente pode, deve fazer por todos, sempre, né? Não tenha dúvida. E aí, continuando lá no texto do Homem de Bem, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Esse é o homem de bem, nós estamos narrando o homem de bem. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Fé em Deus, aqui ele está falando de fé em Deus. Nós temos fé em Deus? Eu fiz até uma pergunta aqui. Nós temos fé em Deus? Quem que quer responder para mim aí? Temos? Hein? Mais ou menos temos. Às vezes a gente diz que tem, né? Mas os grandes testes, né, é que mostram o quão a nossa fé é verdadeira. Porque olha o que ele está dizendo, né? Tem fé em Deus e se submete à vontade em todas as coisas. Às vezes nós temos fé em Deus, ou achamos que temos, mas aí se submeter à vontade de Deus já é uma outra etapa, já é uma outra situação. Eu me submeto à vontade de Deus, desde que ela coincida com a minha, né? É uma exigência não tão forte assim, né? Mais ou menos dessa maneira que nós agimos ainda, a maioria de nós. Vamos dar um exemplo aqui, olha que exemplo bonito. Lembram lá dos apóstolos de Jesus, aqueles que conviveram com Jesus? Eles atravessavam o mar da Galileia para ir lá visitar uma outra cidade,
E durante uma tempestade eles entraram em desespero. Entraram em desespero porque estavam ameaçados a sua vida, né? Eles temiam pela vida deles. E aí eles chamam Jesus para tentar fazer alguma coisa. E aí Jesus diz a eles: por que temeis, homens de pouca fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande calmaria. Isso aí está lá em Mateus capítulo 8, versículo 26. Eles estavam junto de Jesus, atravessando o mar. Uma pequena tempestade ali, ó, estão vendo ali a tempestade? O que é aquilo ali no barquinho de pescador? Será que vai virar o barquinho dos pescadores? E se virar, o que vai acontecer? Nada. Só vão morrer mesmo, Vão morrer para a vida material e vão despertar para a vida verdadeira, espiritual, eterna, né? Eterna, não eterna, né? Mas imortal, mas é isso que acontece, né? A vida material é um breve passar, é uma breve experiência vivida N vezes. Claro que a gente tem que lutar para permanecer vivo aqui, mas é a experiência, né, que a gente traz nessa passagem de Jesus que diz que nós não temos tanta fé assim. Nós temos fé até que aconteça algo que a gente tema por a integridade nossa, de algum afeto ou outras situações. E a dificuldade maior é que às vezes a gente acaba o relógio é aqui. Responsabilizando Deus. Eu estava olhando para lá, que na nossa casa é na frente, eu digo, tiraram o relógio. Já mistura tudo aqui, gente. Então, até o ponto que a gente seja testado em alguma situação e a gente perca a fé, né? E outra coisa, a fé no futuro. A fé em Deus é importantíssima, indispensável, mas a fé no futuro, nossa, olha, o homem de bem tem fé no futuro. Razão porque ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Opa, mas aí já pegaram pesado, né? Eu até tenho fé no futuro, mas ter que colocar os bens espirituais acima dos bens materiais, aqueles que me dão tanto prazer, aqueles que me fazem tão bem, né? E aí a gente lembra daquela parábola. Tá aqui a perguntinha, né? Nós temos fé no futuro. Eu estou atropelando hoje. Nós temos fé no futuro? Vamos experimentar se nós temos, né? Vamos lembrar dessa parábola. Vocês lembram da parábola do rico insensato? O rico insensato era aquele que plantava, produzia, tinha alguns silos lá para armazenar, mas era pequeno, porque ele colheu muito. Aí ele decide que ele deve refazer os silos dele, aumentar aqueles depósitos para poder armazenar tudo. E na mente dele, ele acredita que ele vai poder gozar o resto da vida dele material. Ele vai poder sentar no sofá, ligar na Netflix e ficar só vendo como é que é, só a temporada lá das séries. E é isso que ele pensa. Mas aí, segundo a parábola de Jesus, Deus diria a ele: hoje mesmo você vai retornar para o mundo espiritual. Então não adianta você armazenar esse monte de coisa que você não vai usar, você não vai ter proveito. Esse bem material, ele é de utilização provisória, né? Ele não vai nos acompanhar em nenhum momento. Então essa parábola tem um ensinamento riquíssimo, porque ela nos convida a pensar, refletir o que nós estamos dando mais valor. Os bens verdadeiros ou os bens temporários, que são instrumentos que Deus nos concede para proporcionar o nosso progresso. Os bens materiais servem justamente para nos ensinar a valorizar os bens espirituais, para dar valor, para conhecer verdadeiramente. O homem de bem ainda, ele sabe que todas, olha, não é algumas, né? Todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Será que é tranquilo para nós aceitar as dificuldades, as dores? Talvez seja difícil de te entender o porquê desses momentos, né? É verdade. O entendimento nos ajuda pra caramba.
Mas aí não é tudo também, né? O entendimento é um grande passo, não tem nenhuma dúvida. Mas a gente percebe entre nós espíritas uma dificuldade tremenda, mesmo às vezes compreendendo. É muito curiosa essa situação, né? A gente às vezes para pensar e diz assim, nossa, poxa vida, eu entendo que a vida, né, eu vou viver, eu vou desencarnar, os meus afetos vão desencarnar, a gente vai se reencontrar, é uma passagem, né? Mas a imortalidade da alma a gente acredita na reencarnação, mas quando nós passamos, claro que nos ajuda muito, mas ainda é complicado no nosso processo evolutivo. Mas claro que, o que você disse, a compreensão das coisas ajuda, mas nós precisamos ainda um passo adiante, né? Além da compreensão, além de entender. A doutrina espírita é maravilhosa, o Consolador Prometido, a terceira revelação é maravilhosa. Para aqueles que buscam penetrar realmente nos ensinamentos espíritas e, acima de tudo, buscar praticar um pouquinho a cada dia, nossa, não tenha dúvida. Mas a vicissitude ainda é difícil, né? Quando ela nos alcança, quando ela chega até nós, né? Então, ter que lutar contra a perda, mesmo que provisória, de um ente querido, quanto a um revés financeiro muito grande, que nos tira de uma condição que a gente está, né, já acostumado, porque a gente tem uma questão muito do desejo de que as coisas não se transformem tão rapidamente, né? Eu acho que é da nossa natureza também. Buscar, quando estamos numa condição realmente confortável ou tranquila, a gente tenta que essa situação se mantenha. Quando, na verdade, o revés ele vem justamente para nos fazer nos movimentarmos, né? Então, é difícil. Então, passar por essas provas, que são grandes lições, grandes momentos de aprendizado, sem murmurar, porque não é só passar, sem murmurar, o desafio é esse, sem reclamar, sem contestar esse tipo de situação, porque às vezes não está no nosso poder transformar, modificar aquilo. É preciso viver aquela situação de todas as formas possíveis e sair mais forte dela. Ainda o homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Então o homem de bem faz o bem, pelo prazer que dá a fazer o bem. Ele retribui o mal com o bem. Não é fácil, né, o homem de bem retribuir o mal com o bem, mas é um desafio. Toma a defesa do fraco, sempre a defesa do fraco, e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Sempre ele vai buscar fazer isso, mesmo que isso envolva contrariar, né, o coração daquelas pessoas. Porque, queiramos ou não, claro que a mensagem de Jesus é amarmos ao próximo, né? Amarmos a todos. E nós estamos caminhando para isso. Lá nos mundos felizes, quando a gente estiver todos nós lá, já nos mundos felizes, nós vamos amar a todos da mesma maneira. Não vai ter essa, né, dos vínculos apenas familiares, mesmo sendo vínculos da família universal, que a gente sabe que não precisa ser só consanguíneo, né? O importante, esses vínculos universais que a gente constrói durante todas as existências, mas é muito mais fácil a gente ter afeto, carinho por aquele que a gente se vincula de alguma maneira. Então, quando a gente tem que contrariar esse em prol do bem maior, fica difícil, em prol da justiça, né? A gente sacrificar o nosso próprio interesse. E aí a gente traz um texto de Lázaro, que está também no capítulo 17 do Evangelho, que ele fala do dever. Então Lázaro vai dizer que o dever é a obrigação moral da criatura, para consigo mesma, em primeiro lugar, e em seguida para com os outros. E ele diz que o dever é uma lei da vida. E na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então,
não é fácil a gente conseguir realmente cumprir isso. Claro que sempre o primeiro passo é o desejo de fazer o certo. O primeiro passo precisa sempre ser dado nessa direção. Mas devemos compreender ainda que é difícil. Lázaro está dizendo isso. Lázaro foi um dos espíritos que auxiliou na codificação espírita. É um espírito que inclusive traz um texto maravilhoso, que é a Lei de Amor. É a coisa mais linda, é uma poesia sublime que foi trazida por Lázaro. Então Lázaro sabe do que ele está falando. E ele vai dizer que não é fácil a gente colocar esses princípios fazer com que esses princípios funcionem. E aí eu gostaria de trazer para vocês agora, né, um conto muito bonito, que é um conto que está lá no Momento Espírita. E eles usaram esse conto, que diz que na antiguidade existia um rei muito sábio e muito justo, um rei muito justo. E lá naquela comunidade dele, naquela região, todos viviam em harmonia. Ele tinha leis muito severas, com punições severas, mas era realmente um reinado onde a fraternidade, o amor, o respeito, ele estava presente. Então não era difícil cumprir as leis que ele estabelecia. Um rei jovem, forte. E num determinado momento começam a acontecer pequenos furtos nesse local. E ele fica muito triste, porque ele diz assim, nossa, aqui todos têm o necessário, ninguém precisa furtar do outro, porque a gente vive numa situação que dá para todos se alimentarem bem, mas ele tem leis, né? Então a lei, por exemplo, contra o furto, determinava que aquele que furtasse, fosse pego, ele teria que passar por 30 chibatadas de chicote. E aí ele vai lá, reúne todos os súditos, se reúnem lá e ele pede, pessoal, vamos parar, quem estiver furtando, vamos parar com os furtos, porque senão a gente vai ter que, né, aplicar a lei que é determinada. E não adianta, os furtos continuam, e ele se entristece mais ainda. Ele volta, reúne o pessoal e aumenta a pena. Ele diz assim, agora vão ser 40 chibatadas em praça pública para aquele que estiver fazendo isso. E determina que o pessoal tente identificar quem estava furtando. Continua, né? Continua. A pessoa insiste, está furtando. Ele vai lá, pede de novo, diz assim, gente, vamos parar. E aí os guardas conseguem descobrir. Né? Vão lá e descobrem quem que estava furtando. E trazem lá junto. E quando ele bate o olho, ele verifica que é a mãezinha dele que está furtando. Uma senhorinha já bem velhinha, né? Fraquinha. E agora? Todo mundo fica olhando assim, e agora? Quero ver o rei cumprir a pena. Ele era justo e sábio. E ele olha para a mãezinha dele e fica muito, muito triste, mas chama o guarda e diz assim, que se cumpra a pena. Aí quando eles puxam o manto dela, aqueles ossinhos tudo à mostra, né, encurvadinha, ela se abaixa e ele diz, pode se cumprir. E quando vão cumprir, ele tira o manto dele, abraça a mãe dele toda e o cara baixa o rei no rei, para dar as 40 chibatadas nele. Ele já com o corpão forte, né? Então esse texto, gente, é maravilhoso porque mostra que ele cumpriu a lei, né? Cumpriu a lei, mas a lei não dizia que ele não poderia proteger a mãe dele, né? E ele fez a proteção dela, levou as chibatadas, se abraça nela, diz que os dois choram junto. O texto é um texto bem comovente, é muito antigo e está lá no Momento Espírita. Mas mostra para cada um de nós que nós conseguimos cumprir a lei de justiça e de amor juntos. Talvez às vezes a gente não perceba que dá para cumprir, mas é possível cumprir. E ainda o homem de bem, no seu primeiro impulso, agora para ninguém chorar mais, vamos sorrir, né? Vamos nos transformar em homens de bem, no seu primeiro impulso ele vai pensar nos outros, sempre.
Ele deixa para pensar nele num segundo momento, né? Antes de pensar em si. E para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Essa é a busca do homem de bem. E nós temos também lá na questão 893, uma pergunta que Kardec faz aos espíritos: qual que é a virtude mais importante? Qual que é a virtude? Nós sabemos, tem muitas importantes para desenvolver, mas os espíritos dizem que a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Essa é a mais importante. Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Então a caridade espontânea, aquela que a gente faz assim, do fundo do coração mesmo, essa é a virtude mais importante. E a gente pensa assim, tá, mas por que ela é mais importante? Porque poder praticar a caridade espontânea já fez com que a gente evoluísse em uma quantidade enorme de outras virtudes. Então, a gente lutar para tentar fazer essa caridade, para deixar de lado o nosso interesse pessoal, já vai permitir que a gente trabalhe outras tantas virtudes. O desprendimento, né? Abrir mão de certas coisas, às vezes, que nos dão mais prazer. Então, tudo isso a gente já está trabalhando em conjunto. O homem de bem, ele é bom, ele é humano, ele é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Olhem só, né? E hoje a gente percebe um momento de transição importante para todos nós, mas onde o preconceito está tão enraizado em nós, e parece que alguns de nós ainda lutam para combater esse preconceito, né? E aqui nessa mensagem ele está dizendo, não, a gente deve amar a todos, tratar a todos da mesma maneira, independente daquela pessoa, das opções que ela tem, religiosas, políticas, opções em várias áreas. A gente deve amar, né? Todos. É uma mensagem do Cristo. Continuando lá no item da virtude, uma mensagem trazida em 1863 sobre essa qualidade, né, sobre essa virtude a desenvolver, ele diz que no mais alto grau, a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laboroso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então, o homem virtuoso a gente poderia dizer que seria o homem de bem, ou o caminho para o homem de bem. Né? Olhem só, caritativo, laboroso, trabalhador, né? Sóbrio, ter consciência das coisas, conseguir perceber o que está à sua volta, distinguir bem o que é certo e o que é errado, e acima de tudo ser modesto. Muito bacana, muito interessante essa mensagem de François Nicolas Madeleine, que era um sacerdote da Igreja Católica que trouxe essa mensagem. Respeita dos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Que bacana que é, né? A gente poder aceitar a divergência de pensamento, de ideias, porque nós nos completamos, na verdade, né? Nós estamos num processo de evolução espiritual, onde nós dependemos do outro, principalmente do diferente, porque a diferença é o que nos faz evoluir mais, aprender mais. E a gente ainda tem muita dificuldade em aceitar a diferença. Nós buscamos sempre as pessoas que nós temos mais afinidade, e a afinidade, na verdade, a gente constrói em função das nossas ideias semelhantes. Mas é importante conhecer a diferença, tentar compreender por que o outro pensa daquela maneira, por que ele age daquela maneira, o que leva ele a fazer aquilo, e aí a gente aprender também com ele. E principalmente, né, não lançar anátema, não excomungar, não criticar, não julgar aquele que pensa e faz as coisas diferentes de nós. Porque do jeito dele, para ele é o certo, né, que ele está fazendo.
em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Que bacana, hein? O que mais que o homem de bem faz? Ele não alimenta ódio, não alimenta rancor, nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra. Esse é o verdadeiro homem de bem. Porque ter raiva é uma coisa. A raiva é uma emoção momentânea em face de algo que aconteceu e que nos despertou essa emoção que ainda faz parte de nós. Agora, pegar a raiva e transformar ela em ódio, desejo de vingança, rancor, aí já é algo que a gente deve trabalhar. Tá? Saber lidar com a raiva é outra coisa que a gente precisa aprender, porque não é porque a gente sente raiva que a gente deve expressar essa raiva, às vezes, de forma violenta e desrespeitosa. Mas trabalhar esse sentimento, entender que ele faz parte, ou essa emoção, né? Entender que ela faz parte de nós e que nós precisamos conviver com ela e trabalhar ela em nós. Mas não deixarmos que ela se transforme nesses sentimentos de ódio, rancor e desejo de vingança. Perdoar e esquecer as ofensas. Isso aí, lógico, é o convite de Jesus, não? Um daqueles tantos convites que ele nos fez. Ele é indulgente, o homem de bem, para com as fraquezas alheias. Ele é indulgente porque ele também sabe que pode cometer aquele mesmo erro. Então a indulgência é esse poder que nós temos de compreendermos que nós também somos imperfeitos, como todos os outros seres que ainda encarnam na Terra. E por isso a gente precisa, né, aceitar o equívoco do outro. Não significa que a gente vá compactuar com o erro do outro, mas que a gente compreenda que ele pode cometer erros. Né? Não alimentar o erro, mas aceitar no outro esse tipo de coisa, a fraqueza. Nunca se compraz o homem de bem em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então há necessidade, às vezes, da gente ter um comportamento em sociedade que tenha que, por vezes, conversar com alguém a respeito de algo errado que essa pessoa está fazendo, porque a omissão também é um equívoco nosso, mas a gente deve saber como fazer. A gente não deve buscar apontar o erro do outro apenas com o desejo de tornar ele pior do que ele já é. O erro é sempre ruim para todos nós. Então o objetivo, se tem que fazer isso, como diz o texto, que a gente faça de uma maneira com cuidado, né? Sempre procurando, de repente, mostrar o lado positivo daquela pessoa, as coisas boas que ela faz, mas que ela está errada em alguma situação. Ainda o homem de bem, ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Eu gostei dessa frase, por quê? Por que será que essa frase é legal? O que vocês acham dessa... Está falando do verdadeiro homem de bem. Está nos dizendo que o homem de bem ainda tem imperfeição, olhem só. Né? O homem de bem não é perfeito ainda. Ele tem imperfeição. Ele erra também como o homem que não é de bem. Então isso aí foi até uma espécie de motivação para mim. Né? Que não sou tão longe de ser um homem de bem, mas foi uma motivação, porque eu digo assim, nem o homem de bem é perfeito ainda. Olha que bacana. Mas ele já sabe que é imperfeito e ele estuda as suas imperfeições e ele trabalha diariamente, em todos os instantes, em combatê-las. Ele não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Jamais ele procura fazer isso. O que mais o homem de bem? Ele não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Tudo que nós temos aqui, em termos de riquezas materiais, né, vantagens pessoais aqui, no sentido de poder, às vezes, relacionados à nossa vida, às vezes, profissional, em sociedade,
Você tem às vezes uma posição, mas isso aí é uma posição momentânea, é uma experiência que você está vivendo, que você precisa aprender com a experiência. De um dia para o outro ela pode deixar de ser, fazer parte da tua vida. Então a gente não deve se envaidecer com isso, porque isso é o momento. Né? Nada vai nos acompanhar para sempre. Pode deixar de existir. Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que esses bens é um depósito e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo na satisfação de suas paixões. Olhem só, né? Então o homem de bem, ele consegue distinguir tudo que ele tem, né, de posses, sabendo que isso aí ele não pode trazer um alimento para incentivar as suas paixões. É uma outra busca muito importante. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagar com o seu orgulho. Aí aquela situação, tanto pode ser no trabalho, como em outras atividades, no trabalho profissional, como outras atividades. Nós podemos até usar o centro espírita, né? Que é um local que a gente frequenta e vai lá. Não existe hierarquia dentro do centro espírita, não tem. A doutrina espírita ela não compactua com essa situação de ter alguém numa posição mais elevada. Mas às vezes acontece, a pessoa é muito vaidosa, né? E ela se acha numa condição superior e aí trata os outros de maneira diferente. Mas aquilo é só um momento. No trabalho, então, isso é mais evidente, aparece muito no trabalho. Às vezes aquele chefe, né, que trata todos os subordinados de forma às vezes cruel, desrespeitosa. Então, a gente deve lembrar sempre que é experiência vivida e deve tratar a todos de forma boa, benevolente, né? Jamais usar autoridade para se elevar. E também vale isso para o subordinado, de sua parte compreende os seus deveres. Ele compreende a posição que ocupa e se empenha em cumprir, porque a situação é dos dois lados, né? Às vezes o subordinado também não admite o fato de ele estar numa posição subalterna. Ele não gosta de receber ordens. Ah, não, eu não gosto de receber ordens. Mas espera aí, se eu estou ali é justamente porque eu não gosto, né? Toda a experiência que eu estou passando é porque eu preciso aprender com a experiência. Se eu já soubesse, eu não precisaria passar por ela. Então, se eu sou subordinado, é que eu preciso saber lidar com a autoridade do outro. Se eu estou tendo autoridade, é justamente porque em outros momentos eu falhei. Eu não soube lidar com ela e Deus está me dando mais uma oportunidade. E será que eu vou falhar de novo? Será que eu vou pisar na bola mais uma vez para ter que passar de novo por essa experiência? Então é essa a pergunta que a gente se faz. Então, se eu estou numa condição onde eu tenho um chefe muito autoritário, é eu que tenho que aprender, não é ele. Então eu preciso trabalhar isso, aceitar a minha condição, né? Claro que também tentar ajudar o outro a se transformar, no que eu puder, né? Embora a transformação seja sempre pessoal, mas eu devo tentar aceitar a minha condição e cumprir os meus deveres. Pronto, cumprir os meus deveres, isso que é a verdadeira importância. E aqui, eu não sei se vocês assistiram a conferência agora, que teve a conferência espírita aqui foi mista, né? Não sei se alguém assistiu a palestra da Sandra Borba, que ela falou sobre o homem de bem. Vocês lembram ou não? A Sandra Borba falou sobre o homem de bem. A gente morre da risada com a Sandra Borba porque ela é muito engraçada, ela é muito divertida, né? É uma palestrante que é muito divertida. E ela falava desse finalzinho da mensagem do homem de bem. Ela diz assim, ó, que ela ficou louca de brava, né? Porque depois de tudo isso que ela ouviu falar sobre o homem de bem, ainda dizia, né, que finalmente
Ah, não, é na outra, já estou me antecipando. Ó. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos outros que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não tenha dúvida, né? A gente respeita do mesmo modo. E aí essa aqui, sim, que a Sandra Borba falou, ela disse assim, ó, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho, se acha que a todas as demais conduz. Ela disse, pô, caramba, depois de tudo aquilo eu achei que eu já era homem de bem, né? E aí, no finalzinho, Santo Agostinho ainda disse assim, ó, gente, não está tudo aí ainda, isso é uma parte, uma pequena parte, tá certo? Não está tudo, não está enumerada tudo, porque se tivesse, talvez a gente não tivesse força para tentar, né, se esforçar. E aqui, aí o Santo Agostinho disse, né, que está uma parte, apenas uma parte, que nos convide a nos esforçarmos por nos tornarmos, né, por nos melhorarmos e nos tornarmos o verdadeiro homem de bem. E, já nos endereçando para a parte final, Santo Agostinho, lá na questão 919, do Livro dos Espíritos, fica depois sempre o convite para que a gente vá lá e procure a questão 919, que é intitulado Conhece-te a ti mesmo, ele lá dá algumas dicas de como a gente pode buscar se transformar, né, nesse tão desejoso homem e mulher de bem. Ele diz assim, ó, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera, e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então ele nos diz que ele viveu essa experiência, né? Ele esteve na Terra e ele fazia essa reflexão diária. Procurava entender se ele tinha feito algo que alguma pessoa poderia reclamar dele, né? Então era uma busca diária de Santo Agostinho. E é extremamente importante a gente fazer essa reflexão a todo momento, porque a cada dia a gente vive novas experiências, então são oportunidades de repensar atitudes que a gente toma. Pô, será que eu não podia ter feito isso diferente? Será que foi a melhor maneira que eu podia ter feito? E é essa a mensagem que Santo Agostinho nos traz. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma das vossas ações, inquirir como a qualificaria se praticada por outra pessoa. Então, se eu estou em dúvida se o que eu fiz é certo ou errado, basta que eu pergunte assim, se fulano tivesse feito, o que eu acharia? Será que eu apreciaria aquilo que foi feito? É uma boa comparação, né, para que a gente possa entender. E diz que Deus não usa duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezei a opinião dos vossos inimigos. Outra recomendação de Santo Agostinho, né? Então que a gente pergunte às vezes para o outro. Claro que vai ser difícil, né? Perguntar para um inimigo, o que você acha daquilo que eu fiz? Será que ele vai apreciar? Pô, se ele disser, foi uma atitude bacana, é perfeito. Se ele disser que não foi, você pense e não leve para o lado pessoal, embora seja muito difícil, mas não leve para o lado pessoal. Às vezes a crítica não é pessoal, né? E é um desafio para todos nós também buscar fazer críticas sem levar para o lado pessoal e receber críticas sem levar para o lado pessoal. Às vezes a gente está equivocado, está fazendo coisa errada e não consegue enxergar ainda. Então ter alguém que vem até nós e nos diz, olha, repensa esse tipo de atitude, é algo muito positivo. E às vezes só faz isso, né, quem nos ama verdadeiramente.
Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, né? Porque é muito próxima e diz assim, ele vai se ofender, vai ficar chateado. Agora aquele que verdadeiramente ama e que é o nosso melhor, ele vai nos dizer o que a gente precisa melhorar aqui e ali. E sempre nós temos onde melhorar. Eu acho que esse aqui é o final. Acho que é o último slide. É o último slide. Né? E aqui, gente, olha só. Hoje está lindo esse salão, tão bonito. Posso fazer o merchan? Posso? A Terezinha é muito querida. Gente, ó, nós temos um canal no YouTube. Ué, logo essa eu não mudei. Deixa eu... Aí, ó. Então nós temos um canal no YouTube que a gente faz estudos, tá certo? E no domingo, 21 horas, domingo, que é o dia mais gostoso da semana, aquele dia maravilhoso, né? 21 horas para... Eu gosto que a gente realmente faça competições com os grandes, então a gente compete com o Fantástico. Está no ar há 50 anos. 50 anos o Fantástico está no ar, quase 50 anos. Então a gente gosta de competir com o Fantástico. Por isso que a gente faz estudo espírita às 21 horas no domingo. E a gente convida vocês para participar com a gente lá, né? Assistir, pode ser no dia, melhor ainda, porque no dia a gente tem ao vivo, então vocês podem interagir por uma mensagem, por um comentário, às vezes só dar uma boa noite. E a nossa querida Dilma participa com a gente lá agora, a partir desse ano, a Dilma está junto, ajudando a gente a entender o Livro dos Espíritos, porque ela faz um estudo maravilhoso às quintas-feiras aqui na casa, que alguns participam, não é? Quem participa quinta aqui? Você participa, olha. Eu já participei também, porque eu gosto, quando eu faço palestra quinta, eu gosto de ir um pouquinho antes. Eu gosto muito da maneira como ela faz o estudo. E também é feito na sexta também aqui, né? Também, com a ajuda do Miramês, que nos ajuda. Na sexta, o Miramês ajuda a gente a entender o Livro dos Espíritos. Na quinta, e hoje a Dilma vai estar com a gente, então é a chance de todo mundo conhecer o estudo, tá bom? Hoje ela vai estar presente. Então marquem ali, quem quiser, pode até tirar uma foto, ou marquem youtube.com/espiritismo e vida 1857, esse é o canal do YouTube, tá? E se vocês participarem, coloquem que vocês são aqui frequentadores do SENA, tá bom? Coloquem lá, a gente gosta sempre de dar boa noite para o pessoal lá na hora. E nós estamos no início do estudo, bem no início. Tá? Hoje nós vamos estudar sobre o universo. Tá? Nós estávamos estudando sobre Deus até semana passada, e hoje é sobre o princípio das coisas. Olha só. Eu estava olhando lá as perguntas e as respostas, eu digo assim, hoje o pessoal vai estar louco lá, porque é difícil entender. Mas como nós estamos em 4, aí ajuda um pouquinho a tentar começar a entender. Tá bom, meus queridos? Obrigado muito pela presença. Desejo um domingo abençoado para todos nós. Obrigado sempre. É um prazer. Obrigado sempre ao Sena pela paciência com a gente. Essa casa querida. Vamos agora então fazer a nossa prece para que a gente possa conservar, né? Conservar em nós tudo aquilo que recebemos desse plano espiritual amigo que nos envolve desde o instante que chegamos nessa casa. Esses irmãos queridos, muitos deles, né, estão anos-luz à nossa frente e por isso zelam por todos nós. Agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos anjos da guarda, a equipe espiritual dessa casa, com certeza, que nos recebem, que nos acolhem, que nos envolvem em boas vibrações. E se pudermos pedir algo, pedir sempre que tenhamos força, determinação, coragem para fazer o nosso melhor a cada dia, para assimilarmos sempre os ensinamentos espíritas da sua melhor forma possível, os ensinamentos do Cristo, e que nós também façamos a nossa parte compartilhando dessas energias, que essas energias amorosas que chegam até nós possam se estender
a todos os locais do nosso planeta, que possam ser envolvidos aqueles irmãos que passam por momentos de maiores dores, às vezes em hospitais, em asilos, em orfanatos, às vezes em prisões, aqueles que se encontram na rua, que recebam sempre esses fluidos amorosos que os amigos espirituais nos enviam, que nos fortalecem, que nos dão coragem. Também pedimos por aqueles que retornam à pátria espiritual, que possam ser sempre muito bem acolhidos, que possam ser muito bem encaminhados para as suas experiências, para todas as suas experiências, seja no plano espiritual, seja no plano material. Que o nosso domingo possa ser de muita luz,